turma do 9º ano. Espero que estejam todos bem. Professora Alane falando. Nosso tema de hoje é a Revolução Bolchevique. A partir da segunda metade do século XIX, a sociedade russa passa por mudanças. No campo econômico, por exemplo, investimentos de capital externo, especialmente dos governos da França e da Inglaterra, contribuíram para a implantação do sistema ferroviário, ao mesmo tempo que uma medida de caráter reformista extinguiu em 1861 a servidão. Esse decreto contribuiu para a liberação da mão de obra camponesa e permitiu o surgimento da classe operária. Era o início da industrialização na Rússia. A cultura, a arte na Rússia antes da Revolução. Novas profissões, novas classes sociais, maior liberalismo e novas ideias radicais surgiram na sociedade russa ao longo do século XIX e no começo do século XX. A arte russa, especialmente a literatura e a pintura, expressava a modernização em curso e o desejo da sociedade russa por mudanças. Já no início do século XX, nas artes plásticas, muitos pintores russos colaboraram com novas ideias de vanguarda na arte, buscando romper com a tradição. Um dos mais célebres foi Kandinsky, 1866 a 1944, iniciador da arte abstrata. Bolcheviques, mencheviques e outras correntes políticas. O processo de industrialização aprofundou a luta de classes na Rússia. As jornadas diárias de trabalho variavam de 12 a 15 horas e não havia garantia de qualquer tipo de assistência a operários e camponeses. Até 1905 era proibida a atuação dos sindicatos. Após essa data, eles foram reconhecidos, mas o Estado czarista manteve uma grande margem de intervenção. Nesse contexto, as ideias socialistas e suas várias vertentes foram gradativamente divulgadas e aceitas entre o proletariado urbano e o proletariado rural. Mais do que em qualquer país, o projeto de revolução socialista apresentado por Karl Marx e Friedrich Engels em 1848 encontrou grande repercussão entre os trabalhadores da Rússia devido ao processo de grande exploração a quem estavam submetidos. Pensando a revolução. A difusão do pensamento marxista na Rússia coube principalmente a um intelectual, Georgy Plekhanov, que em 1833 fundou na Suíça a primeira organização marxista russa, Emancipação do Trabalho. Essa organização partia do princípio de que o projeto de uma revolução socialista não deveria apoiar-se na comuna russa, como pretendia os Norodiks, de Narod, também conhecido como populistas. Com o objetivo de aproximar o proletariado das teses marxistas, em 1898, em Minsk, na Bielorrússia, 9 delegados presentes em um pequeno congresso representando agrupamentos marxistas fundaram o Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR. Tratava-se efetivamente do primeiro partido marxista da Rússia, que logo passou a ser perseguido pela polícia. Correntes político-partidárias. Pouco depois, em fins de 1900, foi lançado um jornal clandestino Faísca, editado por um intelectual marxista de origem nobre, discípulo de Plekhanov, Vladimir Ilyich Ularov, conhecido como pseudônimo Lenin, ilusão ao rio Lena, na Sibéria, próximo ao local onde foi mantido preso. A influência do Iskra nos currículos operários foi crescente e nos meses de julho a agosto de 1903, em Bruxelas, na Bélgica, realizou-se o segundo congresso do POSDR, concluindo em Londres. Devido à perseguição da polícia política belga, nesse congresso, os 51 delegados do partido com direito a voto, todos no exílio, definiram o programa e as etapas da Revolução Russa. Entretanto, houve uma ruptura entre os delegados. Essa cisão, aparentemente motivada por uma causa menor, revelava divergências de pensamento sobre a organização e a ação revolucionária. O grupo de Lenin
passou a ser denominado bolchevique, do russo bolshitva, maioria, e os partidários de Julius Martov ficaram conhecidos como mencheviques, do russo menshitva, minoria. As duas correntes tornaram-se irreconciliáveis e em 1914 consumou-se de maneira definitiva a divisão. A cisão entre bolcheviques e mencheviques explica-se também pelo fato de que os mencheviques defendiam a aliança estratégica com a burguesia e admitiam ser necessária uma etapa burguesa, antes da Revolução Socialista. Já para Lenin e os bolcheviques, qualquer aliança com setores da burguesia estava descartada e a etapa burguesa não deveria ocorrer. A revolução contra o czarismo russo deveria ser acompanhada da derrubada da ordem capitalista e burguesa. A Revolução de 1905, o ensaio geral. Conhecido pela expressão ensaio geral, denominação criada posteriormente quando, na Revolução Bolchevique de 1917, o movimento revolucionário de 1905 na Rússia originou-se a partir de uma ampla insatisfação social. O fator desencadeador foi a derrota das forças da Rússia para o Japão na guerra de 1904 a 1905, motivada pela disputa em algumas regiões no Extremo Oriente. O desastre militar russo originou uma onda de protestos contra o regime. Operários, camponeses, soldados, marinheiros e até a burguesia interessada na liberalização do país se manifestaram abertamente contra o governo de César. As greves, as mobilizações do operariado se multiplicaram em 1905, alcançando um momento especial no dia 9 de janeiro, um domingo. Para Lenin, no entanto, esse dia, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, teve outro significado. Segundo ele, o prestígio do czarismo havia sido destruído definitivamente. O Domingo Sangrento modificou o curso da história russa, pois a educação do proletariado progrediu mais um dia do que poderia em meses e anos de existência monótona e miserável. Surgimento dos sovietes. No contexto do movimento revolucionário de 1905, surgiram os sovietes, conselho de representantes de operários, soldados e camponeses, que adquiriram um significado especial durante os acontecimentos de 1905, na medida em que foram eles que comandaram as greves em várias cidades e indústrias. Sobre o movimento revolucionário de 1905, é preciso destacar alguns de seus reflexos. O fortalecimento das teses dos bolcheviques sobre a inviabilidade de qualquer tipo de aliança do proletariado com a burguesia. Afinal, a burguesia, em primeiro momento, aderiu ao movimento, mas posteriormente, preocupada com os rumos da insurreição popular, apoiou a repressão desencadeada pelo governo czarista. Surgimento dos sovietes. Consolidação da ruptura entre bolcheviques e mencheviques. Destaque da importância dos sovietes como representantes da democracia popular não atrelada a partidos ou líderes partidários. Comprometimento definitivo da imagem amplamente difundida do César como o paizinho do protetor russo. Petição dos operários ao César. A derrota da guerra russa-japonesa revelou a fragilidade do Império Czarista. Os custos financeiros, militares e humanos no conflito agravaram mais ainda a sua já precária situação econômica. No dia 9 de janeiro de 1905, um domingo, milhares de operários e suas famílias se mobilizaram em São Petersburgo e se dirigiram ao Palácio de Inverno, sede do governo, para entregar uma petição a César. A repressão ao movimento foi a mais brutal possível e milhares de mortos e feridos ficaram espalhados pela Avenida Nevsky, nas pontes do rio Neva e no Jardim de Alexandre. Na petição, os trabalhadores reivindicavam melhores condições de vida e de trabalho.
Essa é a Revolução Bolchevique, capítulo 7, páginas 118 a 128, e resolveu os exercícios propostos ao final da videoaula. Atividade. Primeira, explique as condições de vida e de trabalho da classe operária russa. Segunda, o que surgiu na sociedade russa ao longo do século XIX e no começo do século XX. Terceira, explique o que a arte russa, especialmente a literatura e a pintura, representa. Quarta, quem foi o iniciador da pintura abstrata. Quinta, o que surgiu no processo de modernização da Rússia, iniciado nos meados do século XIX.